Oiê! E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayra Engelmann e uma das minhas atividades profissionais já há alguns anos é o tarô, né? A leitura, o estudo do tarô. E eu vou trazer aqui uma série, né, de 3 vídeos para falar um pouco sobre a ferramenta, né? Sobre, coloquei aqui, né, para falar sobre o que é o tarô, né, sobre como funciona na prática, né, normalmente as leituras de tarô, e um terceiro e último vídeo onde aí sim eu vou trazer como eu hoje, né, trabalho com essa ferramenta, tá bom? Então isso daqui é uma forma de trazer esse conhecimento para vocês, para quem tem curiosidade, para quem está pensando em pedir uma leitura, para quem está pensando em estudar o tarô, né? Então, eu espero contribuir de uma forma simples, né? Não pretendo me estender muito nesses vídeos, é realmente bem superficial, tá? Só para dar uma ideia. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem no comentário, me mandem mensagem, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em poder responder. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? O que é o tarô, né? Porque hoje em dia tem ficado uma ferramenta muito popular, né? O que é muito bom. Mas por muito tempo, muitas pessoas que inclusive aprendiam sobre a ferramenta não diziam que sabiam ler tarô, porque existia muito preconceito, né? Existiu uma imagem foi criada, né, sobre o tarô como um jogo de azar, né, como algo que não era de Deus, né? O que é muito interessante quando a gente observa que um dos principais tarôs, os mais tradicionais, que é o de Marselha, ele tem figuras que representam ali personagens religiosos, ou seja, tem ali uma origem também, né, nos arquétipos, nas imagens arquetípicas do cristianismo, né? Só que foi justamente, principalmente, né, o movimento cristão que transformou o tarô numa ferramenta que era dita maldita, vamos dizer assim. Só que não tem nada a ver, né? No entanto, que é uma ferramenta que está aí há séculos sendo utilizada, sendo estudada, sendo ampliada, né? Justamente porque faz sentido, porque transforma a vida das pessoas, porque conversa com o nível mais profundo, né, da psique humana, né? É o espelho da nossa alma. Então, para introduzir um pouco de uma forma mais, como fala, concisa e concreta, né, eu vou trazer um dos livros que eu tenho sobre o tarô. Então, assim, ó, eu tenho uma pilha aqui do lado para mostrar para vocês. Mostra a pilha, deixa eu ver se eu aguento. Ai, de alguns livros que. Deixa eu ver. Ai, deixa eu colocar aqui. Acho que aqui eu consegui. Isso. Né? Então são só alguns dos livros, né, que eu tenho, né, sobre tarô que existem, né? Eu acho que são os principais, né? Ainda tem muitos outros por aí. E isso é uma forma de dizer que eu acredito no tarô como um lugar de estudo num primeiro momento, que também no trabalho com o tarô, o que eu percebo na prática, na minha prática, é o desenvolvimento de uma intuição, mas que ela se desenvolveu a partir do estudo e da prática. Né? Eu vejo muitas pessoas hoje em dia falando, a minha leitura é totalmente intuitiva. Eu questiono um pouco, porque a gente sempre vai ter aquelas imagens arquetípicas das cartas do tarô como base de interpretação, né? E elas por si só já trazem muita informação. Então, tem sim um lugar ali que é o corrimão, né, da prática do tarô e do estudo do tarô, que são essas imagens arquetípicas que são concretas, né, trazidas nessas, né, 56 cartas. 56 não, 56 são os arcanos menores, 78 cartas, né, porque o tarô mesmo, tá, é diferente do tarô de oráculo, já deixo claro isso aqui logo no começo. O tarô são 78 cartas, sempre, tá? Não tem 78, tem 77 ou 79, é oráculo, tá bom? Muda a estrutura,
muda a forma como foi estruturado. Então, muda a forma de estudo sobre aquilo, tá bom? Então, isso é uma informação que eu acho que às vezes fica meio confusa para as pessoas, eu achei que seria relevante trazer. Então, vamos lá. Eu vou pegar alguns trechos desse livro, que chama A Bíblia do Tarô, tá? Da Sarah Bartlett, e que é um guia, assim, muito bem estruturado, né? Eu acho que ela consegue aqui ser muito objetiva, muito mais, como fala, resumida, né? Do que outras obras, por exemplo, que é a trilogia do Ney Naif, né? Então, assim, a trilogia do Ney Naif, ela é incrível. Ela é incrível o tamanho. Ela é incrível, mas é complexa, né? Então, para quem está querendo começar leve, né? Eu super indico esse livro aqui, que é a Bíblia do Tarô, tá? Então, é daqui que eu vou pegar algumas coisas, tá bom? Então, vamos começar, né? Que eu falei que aqui eu quero falar um pouco sobre o que é o tarô. E ela trouxe aqui, bem descrito, né? De uma forma bem simples, né? O que é o tarô. Então, primeiro, ela fala, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. O tarô tem sido usado através dos séculos para predizer o futuro e revelar verdades ocultas. Não faz muito tempo, ele adquiriu uma conotação negativa. Foi rejeitado pela igreja, considerado malévolo ou amaldiçoado, e passou a ser associado às artes ocultas mais negras. Ainda assim, nos últimos 30 anos, ele voltou a ganhar popularidade e se tornou um dos principais instrumentos de autoconhecimento e crescimento pessoal. Por quê? Talvez a resposta seja simples. O tarô fala uma linguagem acessível a todos. E é isso que eu mais amo nessa ferramenta, né? É uma ferramenta que basta você ter, não precisa de muitos recursos financeiros para você adquirir um tarô, um livro de tarô, por exemplo, ou na internet, o que tem de conteúdo disponível gratuitamente para você aprender tarô é incrível. E se você tiver disciplina, você consegue sim, de forma autodidata, aprender a utilizar essa ferramenta, né? Então, ela é para todos, ela não é exclusiva, não precisa ser bruxo, ser bruxa, ter um caldeirão, né? Não existe essa necessidade, né? Muitas vezes, cada um se identifica com um ritual, e tá tudo bem, mas não é obrigatório, entendeu? Então, hoje, por exemplo, olha para mim, olha para o meu cenário, né? Não tem nada místico aqui, tem uns cristais ali, umas montanhas, né? Mas eu não vejo mais esse lugar para o tarô, que precisa ser somente essas pessoas que tem que ter incenso, que tem que ter, tem que ter, tem que ter. Não tem que ter nada, tem que ter o tarô, tem que ter vontade de estudar e coragem para praticar. Coragem, sim, e mais para frente eu vou explicar por quê, né? Aliás, nem preciso esperar lá na frente. Qualquer processo de autoconhecimento é preciso ter coragem, né? E tanto quanto eu tiro para mim, como quando eu tiro para o outro, eu acabo tendo que olhar para mim. E às vezes dói. Então precisa sim de coragem, né? Qualquer processo de autoconhecimento, e o tarô é um deles. As 78 cartas do baralho do tarô têm uma capacidade extraordinária para refletir quem você é. Elas também conferem acesso imediato ao seu eu mais profundo, que você pode chamar de intuição, alma, guia interior, mensageiro divino ou anjo da guarda. O tarô fala uma linguagem universal, porque tem acesso aos reinos arquetípicos que permeiam seu inconsciente. Essas são qualidades universais, que correspondem aos padrões mais básicos dos sentimentos, ideias e pensamentos, né? E isso realmente é incrível, né? Essas imagens arquetípicas, né? Que são imagens que conversam com o inconsciente do mundo inteiro, né? Então, o mesmo tarô que eu utilizo aqui, se eu utilizo em qualquer lugar do planeta, né? Que a pessoa vai captar aquela mensagem, né? A simbologia, os significados, eles são universais, né? Eles têm uma mensagem que ela é universal, ela nos conecta, né?
Ela não diz, ó, para um essa carta significa isso, para outra essa carta significa isso. Existe uma base ali, né, naquela carta que é inquestionável, né? É lógico que existem derivações na hora da interpretação, mas sempre tem uma ideia central, tem um núcleo de cada imagem arquetípica e que é sempre o mesmo, e que é dali que parte, inclusive, tudo aquilo que vem da nossa intuição, né? Brota desse núcleo da imagem arquetípica, tá? E aí, deixa eu ver se esse livro tem mais alguma coisa. E aqui ele explica estruturalmente, né, o que é o tarô. O tarô é um jogo de 78 cartas místicas, né, onde 22 cartas que formam os arcanos maiores e representam indivíduos que personificam uma qualidade ou arquétipo particular. As 56 cartas dos arcanos menores representam eventos, pessoas, comportamentos, ideias e atividades que acontecem em nossa vida. Há centenas de anos, o tarô tem sido um dos mais importantes caminhos místicos ocidentais para a leitura da sorte, divinação e autoconhecimento. Ele é um espelho da alma, como eu já disse lá atrás. Cada carta tem uma imagem, um nome e um número, que são símbolos poderosos e têm significados específicos. Em seu nível mais simples, o tarô é uma linguagem universal, que fala através de uma variedade de símbolos arquetípicos. Conhecer o significado por trás desses símbolos e suas reações a eles significa que você poderá identificar essas qualidades na sua vida, trabalhar com elas de uma maneira positiva e melhorar seu desenvolvimento pessoal e seus relacionamentos. Símbolos e arquétipos possuem um significado profundo, com muitas camadas e níveis de compreensão. Eles nos abrem para recônditos ocultos em nós mesmos, os quais poderíamos inconscientemente escolher negar, reprimir ou exilar. Essa linguagem universal faz do tarô um instrumento único para conhecer a si mesmo e fazer escolhas sobre o futuro. O poder do tarô é a sua capacidade de guiá-lo, de desenvolver a sua intuição, saber exatamente o que você quer da vida e levá-lo a agir de acordo com esse conhecimento. As cartas revelam a energia e o clima à sua volta e conferem uma visão interior de si mesmo a qualquer momento, para que você esteja aberto à escolha e, acima de tudo, à autodescoberta. O tarô não é intrinsecamente contra qualquer religião ou credo. Ele é simplesmente uma ferramenta para revelar o que existe, no sentido mais verdadeiro da palavra. As cartas do tarô são simples espelhos de nossas emoções e sentimentos, de nossa alma e do nosso ser. Elas são como reflexos num lago onde as imagens são iguais, mas distorcem-se com a agitação da água causada por energias naturais, como o vento. O tarô move-se com você, de maneira que você possa trabalhar com a vida, não contra ela. O tarô nos mostra uma imagem refletida de nós mesmos no momento em que decidimos olhar para o nosso reflexo. Então, basicamente, assim, o que era mais importante, né, sobre o que é o tarô, né, eu trouxe aqui para vocês, tá, nesse vídeo. Então, para quem tem essa curiosidade, eu acredito que já dá para começar a compreender, né? Então, o tarô, ele é um jogo de cartas, mas é um jogo de cartas onde cada carta traz vários símbolos, né? E ali, através dos símbolos, os símbolos, eles são ferramentas poderosíssimas para que a gente consiga acessar, né, lugares na nossa psique, né, na nossa mente, que estão, para quem ainda não compreende, talvez o conceito de inconsciente, né, são informações que estão num lugar
que ele é inacessível de uma forma consciente. Eles estão ali, são informações que estão ali, que estão movendo as nossas escolhas, as nossas decisões, e a gente acha que está no controle, mas não. Nós estamos sendo movidos por muita coisa, né, que nós não temos consciência. Só que elas estão ali. E aí elas ficam presentes no que a gente chama de campo bioenergético, né, que é um campo elétrico mesmo em torno do nosso corpo, né, que é onde estão todas as informações de uma forma codificada. E isso é o que vem para o tarô, é o que vem para as cartas do tarô. Então, o tarô é a verdade revelada, né? Só que por conta da forma como é feito e dependendo de quem faz a leitura, né, da capacidade empática, né, da capacidade de conseguir trazer as mensagens do tarô sem ser agressiva, sem ser fatalista, né, trazendo realmente como uma forma de despertar para aquela pessoa, para quem a gente está tirando as cartas, a gente consegue entrar nesses lugares que normalmente doem muito, só que de uma forma gentil. E aí, com isso, a pessoa toma consciência. E como, de uma certa forma, aquela carta materializa aquela informação, isso muda tudo. Se eu for comparar com uma pessoa simplesmente falando, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo. Quando você vê no tarô, não é eu acho, é aquilo. É inquestionável. Então, é muito bonito, né, o trabalho com o tarô. É uma ferramenta que me transformou assim de uma forma linda, né, que me fez, eu que tenho um lado muito intuitivo, mas ao mesmo tempo muito racional, me trouxe para esse lugar de compreender que existem coisas além, né, que a gente realmente ali na hora da leitura é impressionante, né, como a gente consegue acessar questões de pessoas que a gente não conhece, aí eu já estou falando do meu papel como taróloga mesmo, né, de pessoas que a gente nunca viu na vida, online, e as revelações que chegam é algo inquestionável, o poder dessa ferramenta. E o quanto eu recebo feedback das pessoas do quanto aquela ferramenta, aquela leitura transformou, virou a vida da pessoa de ponta cabeça, né? Então, é uma ferramenta que vale a pena acessar, vale a pena conhecer. E fica aqui o convite, tá bom? Eu vou deixar os meus contatos na descrição, tá? Vou deixar o nome do livro também para quem tiver interesse em comprar, porque ele é muito bom, né? Principalmente para quem está começando, para quem está estudando, tá? Mas é mais para iniciante mesmo, esse livro, tá bom? E porque ele encoraja, pelo fato dele ser bem simples, a linguagem, bem objetivo, ele encoraja, mas não fiquem só nele, né? Porque vai chegar um momento que vocês vão perceber que algumas leituras, se vocês forem começar a trabalhar com o tarô, vão mostrar a necessidade de estudar mais, tá? Então é isso. Esse primeiro vídeo é sobre o tarô de uma forma geral, e aí no próximo vídeo eu vou falar sobre como trabalhar com tarô, né? As perguntas, os tipos de tiragem, mas de uma forma bem breve também, tá? Só para vocês terem uma ideia das possibilidades. E aí, por último, no terceiro vídeo, eu vou trazer como eu estou fazendo atualmente, tá bom? É isso. Se inscrevam nesse canal, de vez em quando eu vou trazer algumas questões também sobre o tarô mais para frente, mas aqui eu trago muito outros conteúdos assim, relacionados ao autoconhecimento, tá? E não deixem de curtir, de comentar, tá bom? É isso, beijo grande, tchau, tchau.